O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: "Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada." A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filhinha, a tua fé te curou. Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talitá cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Nós vemos nesse evangelho 2 situações um pouco diferentes, em uma cura e uma que Jesus devolve a vida a uma menina de 12 anos.
O que nós vemos aqui é a questão de ter fé. Claro que a fé é uma das virtudes teologais, é uma das 3 virtudes mais importantes na nossa vida. Certamente no domingo passado, São Paulo fala da caridade, que está acima de tudo. A gente pode ter a fé que possa transportar montanhas, mas se não tiver caridade, a gente nada é. Mas a fé é importante porque apenas um ser inanimado ou parecido com ele, porque muitas vezes nós movemos, mas agindo sob o impulso simplesmente da cabeça, mas às vezes não confia tanto em Deus e não sabe das consequências positivas e também negativas de ter ou não ter fé. Não é que Deus vai castigar a gente porque Ele nos ama, mas nós vimos aqui 2 casos, como disse. Quando Jesus, passando de um lugar para outro, e indo à sinagoga, ele sempre era solicitado. E quando um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, pede socorro porque sua filha estava muito mal, estava à beira da morte, Jesus vai lá. Então, eu tenho dito que Jesus atendeu praticamente a todos os casos que lhe foram solicitados. E certamente outros também, como até hoje, ele atende os que nós solicitamos, é claro. Em todos os momentos que nós pedimos, a nossa fé, nós conseguimos o que pedimos. Há muita gente que fala assim, para que rezar porque ele não resolve? Por que não resolve? Não há pedido que a gente faça a Deus e que nós não sejamos atendidos. Só que nós confundimos, nós queremos impor a Deus em alguns momentos que Ele faça. Nós exigimos, nós devemos pedir com insistência, mas não exigir. Que vamos supor, eu exijo que essa pessoa morra, eu peço a morte daquela pessoa. Claro que Deus não vai me atender desse jeito. E mesmo, não, mas eu não peço mal, eu peço a cura, e pode ser que a pessoa morra. É claro que Deus sabe o que faz. Ele vai nos atender naquilo que é mais importante no seu modo de pensar. Eu gosto de fazer uma comparação que às vezes a gente fala assim, eu quero jogar na loteria, qualquer que seja, e ganhar. Eu prometo que eu vou dar metade do meu dinheiro para os pobres. Aí a gente reza e não ganha. Mas eu pedi a Deus que eu ganhasse, não é tudo que eu peço? Talvez o outro pediu também, né? Talvez nem pediu. Mas se eu ganhar uma grande soma de dinheiro, o que esse dinheiro vai valer para mim? Vou perder a paz, vou perder família, eu vou perder a minha vida com Deus, que eu vou fazer do dinheiro, meu Deus. É o que acontece com muita gente que de repente ganha muito dinheiro. Ao passo que Ele me dá saúde, me dá inteligência, me dá condições de trabalhar no emprego, eu vou adquirir o que eu tenho, ainda que seja pouco, com dificuldade, mas é fruto do meu trabalho, não é muito melhor? Deus me dá mais do que eu peço. Então, não deixemos de rezar. E quando aquele homem pediu pela sua filha, ele foi com fé, senão ele não teria ido. Ao que aconteceu com aqueles que deram recado a ele, que a filha já tinha morrido, para que incomodar o mestre? Já pensou, você está com uma filha doente e recebe um recado, sua filha morreu. Certamente nós todos já recebemos a notícia assim, no estalo, né? Seu pai morreu, sua mãe, seu irmão, filho, todos nós certamente já recebemos. Tem aqueles que têm o dom de, talvez, de embaçar um pouquinho, para a pessoa ir refletindo.
Quantas vezes até a outra pessoa pergunta, mas fulano, não, está mal, não vai aguentar muito. A gente vai enrolando, né? A maneira de pessoa não ter também um ataque. Mas aquele pai deve ter sofrido, mas ele confiava. E Jesus falou, eu vou lá, e foi. Mas pelo caminho, enquanto ele atendia uma outra pessoa, não é que Jesus foi solicitado, é a fé. Porque a fé depende do nosso pensamento, do nosso olhar, do nosso tato. E aquela mulher que tinha tanta fé, fala aqui que ela sofreu na mão dos médicos e gastou tudo o que tinha. Se eu tocar ao menos na barra do seu manto, eu ficarei curada. Há uma diferença entre aquilo que nós pensamos que é fruto do dinheiro, que é pago, e por aquilo que é feito por amor. Jesus nunca cobrou nada, não cobrou consulta, não cobrou que traga alguma coisa como benefício, ele fazia por amor. Claro que o médico precisa sobreviver, aqueles que atendem a consultas, que vendem os medicamentos e tudo mais, precisam sobreviver, mas quando é feito com amor é diferente. E aí existiu a fé em primeiro lugar. Se eu a menos tocar no seu manto, ficarei curada. Jesus faz uma pergunta que estranha às pessoas. Quem me tocou? Os discípulos falam, mas não empurra daqui, outro dali, há muita gente, e se empurra. Ainda pergunta, quem me tocou? Mas sinto que saiu de mim uma graça. Claro que Jesus sabia o que estava para acontecer, o que aconteceu, com quem. Essa graça não saiu assim, sem perceber. Quando ele fala assim, eu planejei uma coisa e aconteceu outra que deu certo. Não foi isso. Saiu a graça de Jesus para que aquela mulher ficasse curada. Às vezes a gente pede alguma coisa e espera nem mais que vai receber e depois recebe, porque essa graça sai de Jesus. E aí depois, continuando o seu caminho, chegando à casa de Jairo, claro que é um momento de luto, de dor, de tristeza, de choro. Até Jesus chorou pela morte de Lázaro, mas naquele tempo, a gente pode achar engraçado, né? Mas existiam as chamadas carpideiras, que eram pessoas que eram pagas para chorar no velório. Alguns hoje brincam, né? Fulano é animador de velório, vai lá para contar piada, para isso, para aquilo outro. Naquele tempo havia as pessoas que eram pagas para chorar. E é claro, ali o circo já estava armado, né? E Jesus mandou sair todo mundo. Apenas o pai, a mãe e os seus 3 discípulos. E aquela palavra, levanta-te. Quantas vezes nós estamos prostrados e a palavra de Jesus nos reanima. Mas o que ele fala antes, que já veio um desses dias, não tenhais medo. Quando nós não temos medo, nós confiando na graça de Deus, nós superamos tudo, até ressuscitar mortos. Claro, não por nosso poder, nós nunca vamos ressuscitar. Se alguém está pregando milagres, curas, nós não fazemos nada. Podemos ser até canal de alguma coisa, para que a graça de Deus possa vir. E Jesus fazia, ele não era apenas esse canal. Ele disse, essa menina não está morta, está dormindo. Estava morta, mas para ele estava apenas dormindo. E levantar-se, e ainda manda dar comida à criança, a menina, nem fala de criança, porque a menina com 12 anos, ela já tinha aquela, para a época, um status de uma pessoa adulta, madura. Então fala que ela começou a andar porque já tinha 12 anos.
E qual é o nosso grau de amadurecimento para que a gente possa acreditar, para que a gente possa viver nesse amor, na certeza da vida? Aquela menina, possivelmente, crescendo mais, vivendo mais, depois morreu, mas nós vamos morrer e ressuscitar para a vida eterna. Não é só pela fé, mas porque a realidade. Deus nos fez para Ele, Deus nos fez para a vida eterna, mas é a fé que nos conduzirá até Ele no dia da nossa ressurreição. Vamos fazer a nossa prece pedindo a Deus que Ele nos dê força para não temer, não ter medo e acreditar no poder de Deus.